Olá pessoal, tudo bem? Professor Roberto falando. Nesse vídeo vamos continuar aprendendo sobre animações no CSS. Vou botar aqui um 3 para que ele não ficar repetindo infinitamente as animações. Bom, para olhar outros efeitos de animações, vamos aplicar a animação agora nessa imagem do foguete que nós criamos na outra aula. Bom, lá no HTML, esse foguete é uma imagem que está na class animação. Vamos para o seguinte. Vou chegar aqui e vou chamar aquele foguete lá. Aquele foguete está na classe animação, então é ponto animacão img, né? Porque é o foguete, a imagem que está dentro de animação. E aqui eu vou fazer o seguinte. Por enquanto eu não vou chamar nada nele. Vou criar um keyframe aqui para ele. Então, vou botar aqui, vou criar outra animação. Botar arroba keyframes. Vou colocar aqui foguete. E abre e fecha chaves. Eu vou avisar que o foguete em 0% ele vai ter uma margem left de uns 80%, tá? Se eu colocar 100%, ele vai botar 100% mais o tamanho dele. 80% para ele ir lá para o outro lado. Eu vou chegar aqui, perdão, ter 0%, e quando chegar, por enquanto, em 100%, aí sim ele vai ter uma margem left de 80%. Vai dar 80% de margem à esquerda. E aqui eu vou dar um display block na imagem para ficar como um bloco e aceitar corretamente as margens. Vou testar aqui e ver se ele vai aplicar. Não vai aplicar, né? Porque a gente tem que dar um animation name, que nesse caso é o foguete. Tá? E tem que dar pelo menos um animation duração. Vou dar uns 5 segundos. 5S. E vou dar um tempinho para ele iniciar. Então vou dar um animation delay para carregar toda a página, então, de uns 2 segundos. Tá? Salvei. Vamos ver se vai funcionar. Carregando aqui. Ó, vou levar 2 segundos e vai iniciar. Ó, iniciou e voltou. O que ele faz? Ele vai, vou carregar de novo. Ele vai deste ponto até o outro ponto, ó. Só que quando ele chegar no final, ele volta, tá? Se eu quiser que ele continue se mexendo, eu dou um animation iteration count e eu vou botar nesse caso aqui, um infinito. Eu quero que ele fique sempre indo de um lado para o outro. Salvei, vou atualizar aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai até o final, só que quando chegou no final, ele automaticamente mostra do outro lado. E se a gente quisesse fazer o seguinte, eu não quero que ele vá de um lado, já mostre do outro lado e depois volte de novo. Eu quero que ele fique indo para a esquerda, chegou à direita, ele transite até a esquerda e assim por diante. Tem uma forma fácil de fazer isso com uma propriedade do animation chamada animation direction, tá? Tem alguns valores. Tem o valor que se chama de normal, onde ele é o movimento tradicional dele. Tem um chamado reverse, que eu vou salvar aqui e eu vou escrever aqui reverse. Tá? O normal é o que ele já está fazendo. Olha o que o reverse faz. O reverse ele faz a animação ao contrário. Então ele pega o que eu fiz, só que ele coloca ao contrário. Agora está vindo ao invés da direita para a esquerda, está vindo agora da esquerda para a direita, né? Ele inverteu esse formato. Show? Mas não é isso que eu queria ainda. Eu queria que ele ficasse alternando entre os dois lados. Então nós temos o valor chamado alternate. E viu que tem o alternate reverse também, né?
salvei, vou atualizar aqui agora, olha o que vai acontecer. Carregando ali, foi até o outro lado e agora ele vai voltar para aquele lado. Chegou no final, ele volta para aquele e assim por diante. Legal? Então, essa função de alternate, ele fica alternando entre eles. É claro que isso ele está diretamente ligado ao count. Se eu tivesse aqui só um, vai fazer uma vez a animação, quando eu carregar aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer só uma vez e não vai ter a segunda vez para ele voltar. Então, ele vai parar ali. Viram? Então, para que ele funcione, neste exemplo aqui, teria que ter pelo menos 2. Que ele vai fazer uma animação no modo normal e depois vai fazer agora a segunda animação no modo reverse. Vai voltar e vai parar lá. Show? Então está diretamente ligado ao count. Nesse exemplo aqui eu vou deixar infinite. Agora, exatamente igual o que nós temos no transition time function, nós temos no animation time function. Por padrão, ele está usando o linear, que ele faz tudo com a mesma velocidade. Mas nós temos o is, né, que ele inicia ele inicia com uma velocidade e termina com outra. Tem o easy in, ó, vou botar o easy in. Vou atualizar aqui. O easy in, então, ele vai iniciar, ó, carregar, ele inicia mais devagar e vai acelerando no final. Ó, dá para enxergar bem isso. Agora, ó, ao contrário, perdão, ele inicia a velocidade e vai reduzindo a velocidade no final. Tem o easy out, que ele faz o inverso, e o easy in out, que ele vai acelerar no meio e vai desacelerar tanto na entrada quanto na saída. Nesse exemplo aqui, onde ele fica transitando de um lado e para o outro, é interessante. Ó, vendo que ele não dá aquela ação de parece que bate e volta. Não, ó, ele vai desacelerando. Ó. Se não tivesse isso, ele, em um dos lados ele dá aquela sensação que ele bate como se fosse uma parede e volta. Ó, vou botar no easy out para a gente enxergar isso. Aqui ele transita de forma suave, sempre no início e no final. Eu vou atualizar aqui. Olha só com o easy out. Ele vai, ó, reduzindo, ele vai voltar normal, mas agora reparem quando ele chegar totalmente à esquerda, vai dar a impressão que ele vai bater, ó, bateu e voltou. Show? Então essa é a diferença entre eles. Vou deixar aqui o is in out nesse caso aqui. Is in out. Que ele transita suave na chegada e na saída. Bom, mas agora eu quero testar mais ainda essas animações. Eu quero que chegue o seguinte: quando ele chega aqui no final, ele gire esse foguete para o outro lado, e aí ande para um lado e depois gire para o outro lado de novo e ande para esse lado, que ele aponte o foguete para o lado que ele está andando. Tem como fazer isso? Bom, para fazer isso, na verdade, não tem tanto a ver com a animação. Tem a ver com a animação, mas a gente vai usar um estilo CSS chamado Transform. E no Transform, nós temos a função Rotate, que serve para girar esse foguete. Por exemplo, aqui, eu vou chegar aqui e vou parar um pouco a animação. Vou apagar aqui o nome da animação. Só para a gente enxergar isso acontecendo. Vamos ver aqui. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Aí tirei a animação. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou mandar inspecionar para a gente enxergar as coisas acontecendo. Vou chegar aqui no CSS e vou dar um transform, função rotate, e ó, ali ó, 45 graus. Ele girou ele. Se eu for mudando aqui, ó, se eu deixar em 0, é a posição original. Se eu for colocando mais, acrescentando mais, ó, ele vai girando o foguete no sentido horário, ó. Então, o botão ele vai girando o foguete. Se eu colocar 360 é o total, né? Vai chegar a 360, ele girou completamente. Tá? E ele gira sempre no sentido horário. Se tivesse zerado aqui e eu tivesse botando números negativos, ele vai, opa, tem que botar o DEG que ele entende que é graus. Se eu for
botando lá no negativo, ele vai girando no sentido anti-horário. Tá? Então a gente vai precisar usar esse transform para poder girar, mudar a orientação do foguete. Então como é que a gente vai fazer o seguinte, ó? Eu vou chegar aqui, quando ele chegar em 100%, eu vou botar transform, rotate, e vou colocar menos 120 graus. Só que olha o que vai acontecer, vai ter um efeito inesperado aqui. Vou botar aqui, quer dizer, não é inesperado, é um efeito esperado. Não vai fazer o que a gente quer. Salvei, vou atualizar. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer duas coisas aqui. Quando ele for andar, ele já vai automaticamente girando para o outro lado, ó. Ele já vai fazendo isso. E pode ser que você queira esse efeito, tá? Aí já estaria pronto. Mas eu quero fazer um efeito diferente, então tem essa forma de fazer. Eu quero que ele ande totalmente para um lado, só depois que ele chegar totalmente à direita, que ele gire o foguete e depois ande para a esquerda, tá? Para eu fazer isso, tem que incrementar mais ainda aqui. Eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou avisar que quando ele tiver, vou ter que aumentar aqui os keyframes em 25%. Quando ele chegar em 25%, eu quero que ele já esteja com o margin left de 80%, vai estar totalmente à direita, e o transform ele esteja com o rotate, só que com os 0 graus. Tá? Ou seja, ele está na mesma posição. Depois, em 50%, ele vai ainda estar com margem leve de 80%, só que daí ele vai girar a 120 graus. Olha o que vai acontecer por enquanto. Ó, carregar, chegou ali, girou e foi para o outro lado, só que ele está indo para o outro lado girando, ó, e dá um efeito bem inesperado assim. Tá? Como é que eu resolvo isso? Eu vou criar tanto o lado direito como o lado esquerdo totalmente aqui. Então aqui, o que a gente fez aqui? A gente avisou que ele chegou do lado direito e ainda estava com a mesma rotação de 0 graus, ou seja, não girou nada, mas ainda estando com os 80%, depois ele girou para 120 graus. Depois disso, eu quero que em 75% ele volte lá para a esquerda. Então eu volto aqui com margem left 0. Tá? Só que ele ainda vai estar com o transform rotate de 120 graus. Show? E quando ele chegar no final mesmo, que é 100%, ele vai ter aqui o margin left 0, só que ele vai girar, então, ele para 0 graus novamente. Show? Não precisa de percentual aqui, mas tudo bem. Salvei, vamos ver se vai funcionar. Vai carregar aqui e vai ter outro efeito inesperado. Ó, girou, foi para lá, girou e aí ele começou a se perder. Então ele funcionou na primeira volta, mas depois, ó, começou a se perder totalmente. Por quê? Como nós estamos usando esse estilo aqui, que é o estilo alternate, ele está aplicando tudo isso daqui, depois ele aplica tudo isso daqui, só que ao contrário. Então, nesse caso aqui, como nós já definimos que tinha um fechamento de chaves a mais ali, ó, viram que eu apaguei. Como a gente já está avisando que ele começa do 0, vai chegar a 80 e depois vai voltar para o 0, nós já estamos fazendo na mesma animação a transição de início e depois início, fim e depois volta para o início de novo. Então, nesse caso aqui, eu não devo usar o alternate. O alternate eu devo manter no normal. Ou simplesmente tirar, que ele não vai mais aplicar isso. Salvei. E agora, creio que ele vai aplicar exatamente o estilo que eu gostaria. Ó, foi para lá, girou, foi para cá, girou, e assim ele está fazendo
Como a gente botou no Infinity, ele vai fazer isso eternamente. Legal? Pessoal, espero que tenham gostado do exemplo. Um grande abraço e no próximo vídeo vamos ver mais um exemplo aqui de animação. Até lá!